Essa cidade eu garanto para você que você vai se apaixonar por ela. É uma cidade lindíssima e uma cidade muito bem cuidada. O nome dela inicialmente foi chamado de Puente Quja. Puente Quja significa ponte-rede ou ponte-hamaca. Quja é rede em Guarani e puente é ponte mesmo. Puente vem do espanhol. Então são aquelas pontes suspensas, como se diz aqui no Brasil, aquelas pontes que balançam, né? Que você tem os dois cordões amarrados do lado. E então eles fizeram na época sobre o rio Carapã, se não me engano é o nome do rio, essa puente, e pelos seus primeiros habitantes foi dado esse nome. E vamos então hoje ler sobre a história de Puente Quja, enquanto passo alguns vídeos aqui para vocês verem como é Puente Quja, vizinho de La Paloma. E se você ainda não viu o vídeo de La Paloma del Espírito Santo, eu vou deixar aqui nos cards passando, um vídeo de uma cidade lindíssima e fica a apenas 5 quilômetros de La Paloma del Espírito Santo. Então se você teoricamente for a Puente Quja, que é mais ou menos 190 quilômetros de Ciudad del Este, você já vai estar também dali 5 quilômetros em La Paloma, e se você andar mais 35 quilômetros à frente, você já sai em Saltos del Guairá, onde é a cidade já fronteiriça, que é a capital do departamento de Canindeyú. E para você que acabou de chegar aqui no canal e não sabe ainda sobre o que nós falamos aqui, você viu lá a aula de Guarani, caiu nos vídeos falando sobre Paraguai. Como assim aula de Guarani fala sobre Paraguai? Paraguai é o detentor do idioma Guarani como seu idioma oficial. Inclusive nós falamos Guarani e castelhano. Castelhano e Guarani são os nossos idiomas principais, são os nossos idiomas oficiais. Apesar de se falarem também bastante brasileiro, português, falarem também alemão, tem bastante colônias alemãs. Então são bastante pessoas que vivem no Paraguai que são de outros países, e principalmente aqui na região de onde estamos falando, de Canindeyú, que Canindeyú é o segundo departamento mais produtivo na questão de grãos no Paraguai. Bom, sem delongas, então, me apresentando para vocês, me chamo Julio Alfonso, sou professor de Guarani. Aqui no canal você aprende Guarani e também você aprende sobre vivência no Paraguai devido a uma grande procura, e eu quero justificar que eu fiz uma pesquisa. Fiz um post na minha comunidade aqui no canal e vocês optaram por 75% dos votos para que eu falasse mais sobre Paraguai que Guarani. Então, Guarani falaremos uma vez por mês e falaremos sobre experiências no Paraguai. Essa aqui já é a nossa quarta cidade que estamos falando aqui no canal sobre as cidades. Vou trazer todas as cidades do Paraguai aqui para vocês, as suas informações através de pesquisas que eu faço e vou lendo aqui para vocês. Vamos lá então. O nome da cidade é General Francisco Caballero Álvarez. General Francisco Caballero Álvarez. Também conhecido como Puente Quja. Es uno de los municipios del departamento de Canindeyú, Paraguay. Se encuentra al este del mismo, aproximadamente a 500 kilómetros de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, sobre la ruta PY03. Sus habitantes se dedicam à agricultura, ganaderia e indústria. E vocês viram que eu estou lendo aqui em espanhol e em castelhano, espanhol. E se vocês quiserem aprender o castelhano através de um paraguaio, principalmente você que pretende se mudar ao Paraguai e quer aprender o castelhano, corram aqui no primeiro comentário do vídeo, vai estar fixado um link para vocês acessarem o canal de espanhol, onde eu te ensino espanhol desde o início, e por lá a gente se fala sobre mais coisas. Inclusive o meu projeto já começou sobre vídeos como leitura, aprendizagens com leitura, e nada mais nada menos leremos a Bíblia como a leitura. Então você já vai aprender um pouco da Bíblia, vai aprender a ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, aprendendo espanhol lendo a Bíblia, porque eu aprendi o português da forma que eu falo corretamente, e eu digo isso com muito orgulho mesmo, de falar bem o português, porque eu me encho de orgulho e sou muito contente, apesar de que não tenho nada para mim como mérito, tudo para a honra e glória de Deus. Eu aprendi a falar o espanhol
o português e aqui estou falando perfeitamente com vocês. Sabe como? Lendo a Bíblia. Então eu te convido também para entrar aqui no link e ir até o meu canal, se inscrever lá, já temos 100 inscritos e somente vamos crescer o nosso canal e divulguem para mais pessoas. Assistam os conteúdos, deixem os seus comentários bem grandes lá se puderem, criticando, falando, o que vocês quiserem falar, porque quanto mais for movimentado, mais o YouTube entende que o canal é de relevância e está ajudando mais pessoas. Esse canal vai alcançar mais pessoas igual a vocês que estão aqui procurando este tipo de conteúdo. E se você gosta do meu conteúdo, já deixa o seu like e o seu comentário e vamos seguir. Então eu li aqui para vocês em castelhano, em espanhol, e aqui fala assim que ele é conhecido como Puente Quijá. Essa cidade é um dos municípios do departamento de Canindeyú, Paraguai. Eu já explico em quase todos os vídeos, Paraguai é um estado unitário, é um estado só, então é governado, ou seja, toda a ordem vem de um local só. E por ele ser um estado unitário, ele tem as suas divisões, e essas divisões se dão em departamentos. Então, nós temos 17 departamentos dentro do Paraguai, temos a região oriental, é a região de onde eu falo, e temos a região ocidental, onde temos apenas 3 departamentos, que é inclusive maior que a região oriental, mas porém lá é um clima árido, um clima seco, e a gente vai falar sobre isso no futuro, que é o Chaco paraguaio. Então nós estamos aqui nesse departamento, que é o último departamento na contagem, que é Canindeyú, do lado oriental. E nós temos aqui a cidade de Assunção, a cidade de Puente Quijá, que dista 500 quilômetros aproximadamente de Assunção, a capital do Paraguai. Os seus habitantes se dedicam à agricultura, ganaderia, que é no caso com gado, e indústria. Lá também nós temos a indústria, nós temos uma açucareira, onde se faz açúcar e emprega quase a maioria das pessoas ali. Mais para frente temos uma fécula, chamamos de fécula, tem bastantes indústrias para dentro do Paraguai. Para vocês que são brasileiros, que conhecem apenas Ciudad del Este, Encarnación, vocês estão realmente, desculpem a expressão, mas às vezes perdendo muita coisa focando só em Encarnación e Ciudad del Este. Eu aconselho vocês a pegarem o carrinho de vocês e saírem a passear um pouco pelas regiões diferentes, pesquisam nomes de cidades, e aqui no canal você tem esse privilégio de conhecer todas as cidades do Paraguai, por cada departamento. Eu irei falando dos departamentos, as distâncias. Por exemplo, essa cidade que estou falando aqui, Puente Quijá, fica mais ou menos 190 quilômetros de Ciudad del Este, e você já vem por ela e já vai passar pelas cidades que já estou aqui falando. Bom, vamos lá, temos poucos vídeos, eu pego os vídeos da internet, do YouTube, eu pego alguns vídeos e coloco aqui também os vídeos que são de entidades paraguaias, por exemplo, das escolas, das instituições, aí eu baixo e coloco ali o vídeo para vocês verem como é essa cidade, por isso que às vezes os vídeos é tremido, essas coisas e tudo mais. Bom, vamos lá. Toponímia. El lugar fue bautizado por los primeros pobladores inicialmente como Puente Quijá, en el límite entre La Paloma e Catuete. Então ele foi batizado pelos primeiros pobladores, inicialmente como Puente Quijá, como falei para vocês, no limite entre La Paloma e Catuete. Então ele está La Paloma de um lado, Catuete do outro, e Puente Quijá está no meio. Sobre el río Carapá funcionaba un puente construido con estructura de cocoteros partidos por la mitad, com maromas de sogas que hacían vaivenes. Olha só que interessante. Então eles derrubavam os coqueiros, lá no Paraguai tem bastante, inclusive tinha uma fábrica de palmito onde eu me criei, que era já uma fábrica acabada. Meu pai trabalhara nessa fábrica antigamente, embasavam palmitos e enviavam para o Japão, para vocês terem noção como era a região do Paraguai, lá onde eu me criei, onde nós morávamos. Então tinha esses cocoteiros que falam, são os pés de coqueiros, eles partiam ao meio e fizeram essa ponte balanço, que é a ponte suspensa. Eu não sei como se chama essa ponte, quem souber o nome aqui no Brasil fala que ela é amarrada com cabo de aços ou com corda, então assim, ela é amarrada de uma extensão a outra e você passa no meio, ela não tem a sustentação, ela é amarrada por essas cordas e você passa por cima da ponte. Por isso o nome de Puente Quijá. E aqui vamos agora ver o nome, ou seja, por que esse nome Francisco Caballero Álvarez. E ele foi um gran militar e ministro de guerra e marina e embaixador paraguaio ante o Reino Unido. Então ele foi um militar
e ministro, foi um grande militar e ministro de Guerra e Marinha, e embaixador paraguaio no Reino Unido. Político de larga trayectoria, entre outros, hijo del general Bernardino Caballero e de Dona Julia Álvarez. Então ele foi um político de longa trajetória, entre outros, filhos do general Bernardino Caballero, que vamos falar futuramente sobre esses personagens, e de Dona Julia Álvarez, que era o nome da mãe dele. A história de Puente Quijá. Se você está gostando do vídeo, deixe seus comentários, coloque aí, pode deixar os comentários bem extensos ou curtinho, que eu responderei a todos. E por que eu foco nos comentários? Porque vocês concordam comigo, se vocês estão vendo esses tipos de informações, vocês querem que essas informações também cheguem para as pessoas que, igual a vocês, estão procurando uma oportunidade fora do Brasil para irem e iniciarem a sua vida de forma honesta, de forma legalista, de forma em que você vai se sentir mais seguro juridicamente, mais seguro pessoalmente em um país onde você será bem acolhido. E neste caso, o Paraguai, eu direi para vocês de boca cheia que Paraguai é um país que vai te receber de braços abertos. Não temos discriminação, nós paraguaios somos pessoas amigáveis, amáveis, somos pessoas que valorizamos o próximo. Futuramente eu vou falar sobre estudos, que é uma coisa muito interessante, respeito às pessoas. Vamos falar sobre isso num outro vídeo e vocês verão que realmente vale muito a pena ter essa experiência e ir-se ao Paraguai. Lá ninguém vai te dar golpe, a não ser... Eu já ouvi falar que os próprios brasileiros, às vezes, que moram lá, dão golpe nos seus irmãos. Que coisa feia, né, gente, fazer isso, né? Muitas vezes lá querendo subir sobre a costa do próximo, a pessoa que está se debatendo, tudo mais, e chega lá e é golpe. Gente, pelo amor de Deus, por favor, tudo que vocês forem fazer, orem. Se você não é cristão, encomende o seu destino, desconfie, não vá de primeira viagem, não. Pesquise bastante aqui no meu canal, sou bem legalista. Se vocês precisarem de ajuda, entre em contato comigo particular, que eu não sou, já adianto aqui, eu não sou, como se dizem, eu não sou... As pessoas que dão assessoria, eu não sou um assessor, não vou te assessorar em nada, não vou te cobrar nada por te dar informações, nada disso. Até um tempo pensei, cogitei, falei, poxa, eu posso fazer um projetinho, passar todas as informações mastigadinhas e cobrar por isso, mas não vou fazer isso. Eu vou simplesmente te orientar o que você deve fazer e quem você deva procurar se você me chamar no particular sobre ir ao Paraguai. Mas não espere de mim que eu vá te ajudar a chegar até lá e tirar a sua documentação e te cobrar por isso. Não vou fazer isso. A única coisa que eu posso fazer aqui para te ajudar é trazer informações reais. Existem os haters, que eles vão sim bater, vão falar mal, vão criticar, e eu nem me importo com isso, porque aqui eu me importo com a verdade, e a verdade que eu trago para vocês é essa. Se liguem, não caiam em ladainhas de pessoas. Por exemplo, no Paraguai, muitos estão falando que o custo de vida é barato. Não é barato. A renda per capita do Paraguai é mais baixa que a renda per capita do brasileiro. Tomem muito cuidado com o sensacionalismo. Vocês podem dar de cara com uma realidade real, com uma realidade muito diferente do que te vendem na internet. Por isso que eu estou aqui, eu sou paraguaio e eu não quero desanimar ninguém, mas quero abrir o seu olho. Nem tudo são flores. Nós vivemos no espinhos, e no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Ele fez o seu jardim e colocou lá o ser humano, colocou lá o homem, depois fez para ele a mulher, e eles transgrediram e o Senhor os expulsou do jardim, e dize a eles, deu uma maldição para o homem, para a mulher e para a serpente. Houve um quarto elemento, que é: a terra produzirá cardos e espinhos, não é assim? Então nós vivemos entre espinhos. Não importa o lugar que você for, não existe nada de graça ou nada mais barato. Tudo é muito relativo. Se você trabalhar muito,
você vai conquistar muito, só que também terá muitos gastos. Se você trabalhar pouco, vai conquistar pouco e terá menos gastos. A diferença que estamos falando aqui é o nosso país, que está nesse limbo de tantas inversões de valores, e isso eu te garanto que no Paraguai você achará diferente, mas talvez você pode morar no Paraguai e fazer compra no Brasil, que sai mais barato do que muitas vezes fazer compras no Paraguai, a não ser que faça em atacados. Então prestem muita atenção nisso. Terra sim é barato, dependendo do lugar, da localização. Então tudo é uma forma de você pesquisar, e aqui dentro do canal que vocês precisarem, me sugiram aí o que vocês precisam para me trazer conteúdos relevantes para vocês. E também é essencial que você sempre assista o vídeo até o final, para você ter muitas e muitas informações para a sua cabeça, para você não sair daqui, vender tudo no desespero, as suas coisas, não, eu vou embora. De repente aqui você está bem, de repente aqui você está com a vida estável. E aí pense 10.000 vezes antes de tomar uma decisão, para não quebrar a cabeça. Porque temos que ter a consciência de que dentro do seu país você sempre será bem tratado. Fora do seu país você não sabe como será. Mas o Paraguai eu te garanto que é um país acolhedor, mas eu não conheço no sentido dos sistemas de autoridades como irão tratar você. Aqui no Brasil, eu já adianto que o tratamento para os estrangeiros um tempo era péssimo, hoje está bom, eu não posso reclamar. Eu fui, me atenderam super bem esses dias na Polícia Federal, mas houve época em que eu fui que me atenderam muito mal mesmo, no Ministério de Trabalho, esses funcionários que só... Vou até contar um testemunho aqui para vocês. Eu tinha minha carteira de trabalho e eu precisava carimbar a minha carteira de trabalho. E eu fui no primeiro dia, cheguei lá 1h30 da tarde, porque fechava às 2. Ela falou, não, fecha 1 hora, chega amanhã 12h30. Cheguei no outro dia 12h30, ela falou que fechava 12h, me jogou 3 vezes assim. Aí no outro dia eu cheguei lá 10h30. Aí ela ficou lá, não queria me atender, aí ela pegou meus documentos assim, a senhora do Ministério de Trabalho, jogou tudo, isso aqui tá tudo errado, essa porcaria aqui, mal-humorada, estressada, e ao lado ali escrito assim, ó, desacato a funcionário público sob pena de lei, sob pena de 3 anos de reclusão, não sei o que, mas eles te tratavam de forma mais baixa possível. O povo brasileiro é um povo bom e acolhedor, mas partindo para as pessoas que mamam nas tetas ou na teta do Estado, são pessoas que estão nem aí para você. Se eles puderem ficar 3 horas, eles ficam lá, e fica essa burocracia enorme, porque o salário deles estão garantidos, eles são protegidos, e nós somos quem pagamos o salário deles, e eles se acostumaram a ser sempre as estrelas, e você não pode dizer nada. No Paraguai, consequentemente, existem também essas situações. O povo paraguaio é acolhedor, mas muitas vezes você vai... Eu vi uma vez uma injustiça muito grande no Paraguai, e eu posso falar isso para vocês. Vi um táxi brasileiro na avenida, em uma motinha, um rapaz menor de idade entrou com tudo, com uma moto, ele não parou, sem capacete, o táxi bateu nele e jogou ele longe. Resultado, o motorista do táxi foi preso, a criança foi para o hospital, ele teve que pagar fiança para sair, mesmo o moleque estando errado. Então são coisas que também existem, se as suas inversões de valores. Não vá querer você ir lá, por exemplo, e fazer coisas que talvez possa te colocar em maus lençóis. Então pesquise bem antes de ir, e eu falo isso com muita sinceridade no coração, porque não quero que você se dê mal, e não quero que eu seja um possível influenciador de te levar a mau caminho. Quero que você se dê bem, primeiramente que esteja em paz de espírito e em paz com a mente, com os homens e com Deus, não é assim? Então são conselhos que eu posso dar para vocês, apesar de que quem sou eu, né, para dar conselhos para vocês que estão aí me assistindo. Mas se vocês acatarem essas simples palavras e colocarem como objetivo de dizer, não, eu realmente vou pensar o que eu vou fazer, vou me programar. Porque assim, em questão de valores, você tem que pensar no seguinte: quanto que custa 1 litro de óleo aqui no Brasil para tratar da sua família? Quanto que custa um quilo de farinha de trigo? Quanto que custa um pacote de arroz? Isso é o mínimo que todo mundo precisa. E eu falo isso porque eu sou pobre e eu sei o que eu preciso. No Paraguai, essas coisas são mais caras. A cesta básica paraguaia é mais cara que a cesta básica brasileira.
mas o salário mínimo paraguaio é mais alto que o salário mínimo brasileiro, mesmo convertendo, porque lá nós temos o salário mínimo de quase 3 milhões de guaraníes, que daria R$ 2.400 mais ou menos. Aqui no Brasil, vocês sabem que o salário mínimo é menor, só que nem todos que trabalham ganham só um salário mínimo. As pessoas nas empresas ganham R$ 2.000, R$ 2.100, aqui na região de São Paulo, não sei em outros lugares como é. Mas então tudo isso você pode pesar na balança, mas o que eu garanto para vocês é, você vai ter mais segurança jurídica e mais segurança no Paraguai vivendo lá do que aqui no Brasil. Aqui você sai na rua, você não sabe se volta vivo em casa, se volta com os seus pertences, se volta com seu carro, com sua moto, com seu celular. Lá no Paraguai você pode ter sim essa liberdade de dizer hoje eu vou e vou voltar, porque é mais seguro nesse sentido. E não quer dizer também que o país é perfeito, que não tenha nada, afinal de contas não somos Suíça, não é? Mas somos um país muito bom e muito legal. Vamos terminar aqui então a nossa história, que eu já falei demais. A história foi criado el año 1987, foi criado o general Francisco Caballero Álvarez por decreto del Poder Ejecutivo. Então ele foi criado pelo decreto do Poder Executivo. Años más tarde se cambió la denominación original por la de Francisco Caballero Álvarez. Então ela foi criada em 1987 como cidade de Puente Quijá e anos mais tarde, anos mais para frente, ela foi mudado seu nome para Francisco Caballero Álvarez. Foi fundado por los senhores, aqui é interessante, eles até destacam por quem foi fundado. Por los senhores Wilfrido Hoppe, Roberto Rivas Almada, Hilario Godoy, José Blanco, Arnaldo Portillo, Pastor Sánchez, Nelson Gómez Roa, entre otros, considerados pioneros e propulsores para a criação do distrito. Então foram essas pessoas que foram os pioneiros e propulsores para a criação desse distrito. Vamos ver a sua geografia. El distrito Francisco Caballero Álvarez tiene 839.6 kilómetros quadrados. Se vocês não estão entendendo nada sobre o que eu estou lendo em castelhano, já sugeri para vocês que eu tenho meu canal onde eu ensino castelhano e deixo aqui no primeiro link do comentário fixado para vocês entrarem lá e irem até a minha aula de castelhano, onde você aprenderá castelhano e por lá a gente pode se conversar melhor a respeito de tipos de cursos e tipo de aulas que você pode ter também. Me ajudem lá naquele canal, entrem lá. Vamos então continuando, de extensão territorial. Pero el inmenso territorio fue dividido para dar formación a 3 nuevos distritos: Catuete, La Paloma e Nueva Esperança. Então Puente Quijá era um grande distrito, Francisco Caballero Álvarez, de onde saíram, se vocês verem aqui no mapa, vou deixar novamente o mapa passando aqui. Então, La Paloma, Catuete e Nueva Esperança. Esses 3 distritos pertenciam a Puente Quijá ou a Francisco Caballero Álvarez e foram desmembrados e a grande maioria dessa população se encontra no setor rural. E aí fala assim que a grande maioria da sua população, do seu povo, da sua população, né? População seria a população, se encontra no setor rural. ¿Qué más tenemos aquí? Desde la perspectiva concreta del aspecto físico se distinguen claramente 2 regiones bien diferenciadas, la que se encuentra determinada por las cordilleras de Lamambay y de Embaracayú y sus estribaciones. En ella la zona presenta una topografía accidentada con valles que se muestran muy adecuados para las actividades agropecuarias. La segunda comprende esencialmente terrenos planos y ondulados com tierras muy aptas para la agricultura. Então ela tipo assim, ela tem 2 regiões diferenciadas. Aqui se encontra determinada por cordilheiras Amambai e Embaracaju. Temos 2 cordilheiras lá, uma que se chama Amambai e outra Embaracaju, com vales que se mostram muito adequados para atividades agropecuárias. Então tem aqueles valados onde pode-se criar gados, que é a pecuária, e a segunda compreende essencialmente terrenos planos, ondulados, com terras muito aptas para a agricultura. Muito bem, então quase estamos finalizando aqui, e aqui ainda fala que limita ao norte com o Brasil, separado pela cordilheira do Baracaju, ao sul com Nova Esperança, ao oeste com La Paloma e al este com La Paloma e al oeste com Corpus Christi e Catuete. Então ela tem, inclusive, uma parte em que ela vai até o Brasil do lado norte. Então o lado norte de Puente Quijá ou Francisco Caballero Álvarez faz fronteira com o Brasil também.
e tem essas outras todas aqui. E ainda aqui fala sobre hidrografia, que é los afluentes del río Paraná, unidos al movimiento de ascenso, originaron un relieve ondulado. Piezas rocosas formaron cascadas y saltos, así como el salto Itapora. Al este se encuentran los afluentes del río Piratí, el arroyo Barreiro Poxi e o rio Carapá. Então, o Puente Quijá tem bastante atrativo. Por exemplo, nós temos, por causa do se unindo os afluentes do rio Paraná, unidos ao movimento de ascenso, de subida, originaram um relevo ondulado, um relevo ondulado. Peças rochosas formaram e cascatas e saltos. Então nós podemos achar cachoeiras, cascatinhas e saltos, que são as cachoeiras. Assim como o salto Itaporã. Lá temos um salto que se chama Itaporã, e um dia eu sugiro vocês irem até lá, procurarem um guia para levar vocês até esse salto. Aqui eu não terei imagem, se eu achar eu coloco, mas acho que não vou achar pela internet aqui. Al este se encontram os afluentes do rio Piratí. Aí nós temos também ao lado leste os afluentes do rio Piratí, o arroyo Barreiro Poxi e o rio Carapá, que cruza inclusive no meio da cidade, que divide Catueté e tem a ponte sobre o rio Carapá. Quando a gente vem de Catueté vindo para Puente Quijá, depois passa para La Paloma e assim diante. Economia, vamos ver a sua economia. En la zona se dedican al cultivo de soja, trigo, mandioca, algodón, maíz, yerba mate, tabaco, girassol. Então, na região, se dedicam ao plantio de soja, trigo, mandioca, algodão, milho, erva mate, tabaco, girassol. E temos também sorgo, tem que ver o que é sorgo, e frutas e hortaliças. Então, são todas essas dedicações feitas em Puente Quijá. En relación con la producción ganadera, cuentan con ganado vacuno, equino, ovino e caprino. Então nós temos aqui, por exemplo, o ganado vacuno, que quer dizer, vacuno é o como que eu posso dizer para vocês? É o de boi, né? Que seria aqui o bovino, se não me engano. Aí temos o equino, que deve ser de porco, o ovino, que deve ser de ovelha, e caprino de cabrito. Não sei se estou falando corretamente. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, porque dessas coisas ainda preciso estudar muito para trazer aqui. Mas estou trazendo em forma de leitura. Infraestrutura. A principal via de comunicação terrestre é a ruta Paraguay 3, que la conecta con Saltos del Guairá y Asunción y con otras localidades del departamento y del país. La mayoría de las vías de comunicación están cubiertas con ripios, terraplanes o directamente son de tierra. Varios kilómetros pueden ser utilizados dependiendo de la condición climática, ya que son inhabilitados en días de lluvia. Então lá é comum, por exemplo, a gente ter os enripiados. O que é um enripiado? Para quem não sabe o que é, são paralelepípedos, são ruas feitas de paralelepípedos. Eu inclusive ia até Puente Quijá, ia para uma região, vou falar zona aqui, numa região chamada Guadalupe, que o caminho era tudo de paralelepípedos até chegar lá, por causa que lá a terra é roxa, então ela é grudenta, quando chove você não consegue circular por ela. Francisco Caballero Álvarez, al igual que los distritos Salto del Guairá y Curuguatí, también cuenta con discado directo. Los pobladores tienen servicios telefónicos de Copaco y los de telefonía móvil. Además, cuenta con varios medios de comunicación. A todos los lugares llegan los diarios capitalinos. Los viajeros tienen para su traslado dentro del mismo y su enlace con otros y con la capital ónibus modernos. Para los traslados internos se cuenta com ônibus de pequena capacidade. Essas cidades, por elas serem muito pequenininhas, então elas não têm ônibus, igual, por exemplo, temos aqui em Jundiaí, São Paulo, outros lugares, os ônibus urbanos. Então a pessoa vai a pé, a cidade não é tão grande, e cada um tem o seu veículo, sua motinha, moto inclusive é barato, tem a sua bicicleta, tudo mais. Então temos sim ônibus modernos que passam de Cidade Leste, de Assunção, de outros lugares que passam por ali a cada certo horário, e você tem essa opção de escolher esses meios de transporte para fazer a sua viagem. Esse então foi o nosso vídeo de hoje. Vamos terminar aqui vendo as coordenadas. O idioma oficial é castelhano e guarani, como falei. Entidade, cidade e município, é uma cidade, um município. País Paraguai, departamento Canindeju. O intendente de lá, eu agora não sei se isso aqui é recente. Eu acho que não é recente isso aqui. Então eu vou falar o nome do intendente. A fundação foi em 30 de novembro de 1987, um pouquinho antes de eu nascer.
a superfície total é de 1.043 quilômetros quadrados. A população em 2022 era de 7.842 habitantes, dando uma densidade de 7,2, 7,5 habitantes por quilômetros quadrados. O gentílico, ou seja, o nome das pessoas que nascem lá, chamamos de puentequeño. Puentequeño, nome ruim, né, de falar. O orçamento é de 6 trilhões, mais ou menos. Então é isso aqui o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe os seus comentários, seus likes. Quase 30 minutos de vídeo vocês me assistindo aqui, mas é muito bom que vocês tenham essa paciência de estarem sempre assistindo, e gostaria que vocês me respondessem se esse formato de vídeo que eu estou fazendo está bom, se vocês estão gostando desta forma, e sempre estarei trazendo mais e mais conteúdos tão relevantes como esse. Estarei postando 2, 3 vídeos ao dia, porque estou muito empolgado e vocês vão ter muitas informações aqui dentro do nosso canal de Guarani. Estamos aqui em nosso Paraguai, um país de derecha, um país onde tendrá sus valores siempre respetados. Compartas este video con más personas. Quiero que agregues a más personas para que conozcan nuestro país, que es el Paraguay, un país maravilloso de vivir. Ya cojan pepe oñón dive pavo a paveme já chupe guaranime, porque aqui também ensino guarani. E se vocês quiserem aprender mais a respeito, me peçam nos comentários o contato que eu mandarei para vocês. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo. Rádio de PV.